Boa tarde a todos e todas. A gente está começando hoje a nossa sexta discursiva. Como sempre, né, tem algumas pessoas novas, né, então gostaria só de explicar rapidamente, né, esse nosso trabalho. Eu sou o professor Márcio Cano, sou professor do Departamento de Estudos da Linguagem e do Programa de Mestrado em Letras da Universidade Federal de Lavras e líder do grupo de pesquisa, líder de produção de discursos. E o nosso grupo tem um projeto já há alguns anos, né, acho que mais ou menos uns 4 anos, de sempre trazer alguém para conversar conosco, né, sobre questões relacionadas aos temas que a gente vem pesquisando. E de um tempo para cá a gente começou, e a gente abria esses momentos, né, para outras pessoas que quisessem participar também. De um tempo para cá a gente começou a numerar, né, as cestas discursivas. Hoje a gente está fazendo a sexta discursiva, mas antes disso a gente já vinha, né, fazendo esse trabalho. E agora a gente está com essas palestras online, né? Então geralmente vem falar pessoas, né, que têm uma relação não com o tema discurso, né, não exatamente só com a linha teórica, né, que a gente trabalha, né, mas que possa contribuir e alargar os conhecimentos aí sobre discurso, análise do discurso, leitura de discurso, produção e tal. Hoje a gente tem todas as nossas cestas discursivas são bastante especiais, né, mas hoje a gente tem um traço maior no nosso dia, né, porque eu vou contar hoje com a presença de uma grande companheira, né, de carreira, de vida, né, de trabalhos e amizade, né, que é a Rosângela Carreira, doutora Rosângela Carreira, da Universidade Federal de Goiás, e o tema dela vai ser Lugares do Dizer, Paratopia e o Discurso Literário em Foco. Eu queria ler aqui uma parte do currículo da Rosângela. Ela possui graduação em Letras, Português e Espanhol pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado em Língua Portuguesa pela PUC de São Paulo. Atualmente é professora de leitura e produção de textos na Universidade Federal de Goiás. Já trabalhou com avaliação institucional, avaliação externa, formação de professores, e também tem experiência em elaboração de projetos educacionais presenciais em EAD, em várias plataformas, e atua principalmente nos seguintes temas: dinâmicas de planejamento, ensino de língua estrangeira, leitura e produção de texto, linguagem jurídica, discurso pedagógico, português para fins específicos, e projetos educacionais. É líder do grupo de pesquisa Discurso e Cultura e Ensino, DICE, criadora e organizadora do grupo de divulgação científica, também DICE, em rede, por diferentes instituições nacionais e internacionais, e também faz parte do grupo de pesquisa da PUC de São Paulo, Memória e Cultura na Língua Portuguesa no Brasil e Discurso e Cultura. Atualmente, as pesquisas da professora são pautadas na análise do discurso de língua francesa, com foco na relação entre discurso, cultura e sociedade, principalmente no âmbito educacional, no que concerne o projeto de leitura e produção de textos. Também trabalha com pesquisa e estudos em linguística forense. Então, eu agradeço muito, Rose, por participar da nossa sessão discursiva, por trazer essas contribuições, né, sempre tão importantes, e é mais um trabalho que a gente faz junto, sempre muito bom. Muito obrigado. Então, eu passo a palavra para você. Depois que a Rose terminar de falar, a gente vai abrir um espaço para as perguntas, mas as pessoas podem interagir também no chat, e aí a gente vai depois, eu vou pedir para o Luiz ficar de olho no chat, para depois a gente fazer as perguntas que as pessoas colocarem nos comentários, tá? Mas no final a gente abre um espaço para debate, e também para quem se inscreveu, coloca um nominho aí do lado, só para a gente depois poder colocar lá na lista de presença. Então, Rose, com você agora. Muito obrigado de novo. Obrigada, Márcio. Boa tarde a todos. Eu que agradeço, como sempre, Márcio, a parceria. Eu adoro vir falar para vocês, né? Nós que já trabalhamos juntos, os grupos já têm interagido. Agradeço aos amigos que entraram para prestigiar, a todos os alunos, graduandos, os colegas daí, pesquisadores, professor Francisco, colega da UFG, enfim, todos os colegas que estão entrando.
Eu não consigo visualizar todos, mas eu agradeço muito por dedicarem essa tarde para me ouvir e a gente poder conversar um pouco sobre a análise do discurso, que é algo que me apaixona muito. Bom, o Márcio me pediu para vir falar sobre a paratopia, porque foi a unidade que eu escolhi para analisar no meu doutorado. Eu já vinha trabalhando com projetos de leitura e, quando chegou no doutorado, me encantei pela análise do discurso e quis ter esse desafio de analisar o discurso literário, de analisar o romance e analisar essa unidade, a paratopia, que é uma unidade proposta, né, uma categoria de análise ainda em construção, né, proposta pelo Manguenot, que é um dos principais teóricos do meu trabalho. Eu sou bastante interdisciplinar, e eu chamo de lugares do dizer, hoje em dia, como uma maneira de didatizar, também porque eu tenho já expandido essa questão dos lugares do dizer, inclusive para ouvir outros colegas de outras áreas, para ver como eles entendem os lugares do dizer. E vou focar basicamente no discurso artístico literário, e durante a minha fala eu explico porque nós, né, chamamos agora de artístico literário. Então a minha fala, ela vai se dirigir no sentido de demonstrar para vocês o que eu considero lugar do dizer, lugares do dizer e lugar de fala, e tratar da interdisciplinaridade que eu uso. Falar um pouco do lugar da enunciação, né, dos sujeitos do dizer, essa questão entre os espaços empíricos e os lugares do dizer, para chegar na topologia mangueniana, né, e aí os topoi e as paratopias todas. Como o Márcio me pediu muitos exemplos, e eu considero que a paratopia, quando nós vamos fazer doutorado, nós tentamos buscar algumas coisas, né, diferentes. Você quer trabalhar uma coisa que você nunca... Eu, pelo menos, queria trabalhar com uma coisa que eu não tinha trabalhado ainda. E, na ocasião, a paratopia ela ainda não era tão trabalhada na área de análise do discurso e linguística. Como eu pensei que o público que nós temos é um público bem variado, nós temos alunos de graduação que provavelmente vão entrar, que talvez não tenham tido ainda a teoria da enunciação, eu fiz um percurso inicial bem didático. A minha fala se baseia em alguns recortes da minha tese. A parte inicial é de um capítulo que eu escrevi para o próximo livro do Discute, que se intitula É Preciso Falar sobre os Lugares do Dizer, e é preciso mesmo, ainda mais neste momento de tanta opressão. Trouxe, então, exemplos deste capítulo, alguns exemplos da minha tese e alguns outros exemplos para pensar, com os quais ainda pretendo trabalhar. Então, falando de lugares de dizer, na última reunião que eu fiz com um grupo de pesquisa, as pessoas me abordaram muito com relação ao lugar de fala, sobretudo pela obra da Djamila, que saiu recentemente, né, acho que em 2017, né, O que é lugar de fala. E aí eu começo, então, falando um pouco disso, o que é o lugar do dizer e o lugar de fala para mim. Os lugares do dizer, na minha tese, eu perpasso por muitos, eu faço muitos caminhos, leio muitos autores que tratam disso, né? Então, assim, essa expressão lugares do dizer, ela não é nova, ela não é minha, não pertence aos novos pesquisadores nem da sociologia, psicologia, antropologia, ela pertence a uma grande gama de áreas de saber, né? Então, o Aristóteles, na retórica e na poiesis, né, mais na retórica, ele vai falar dos lugares do dizer. Mas, para o Aristóteles, os lugares do dizer, eles estão muito ligados ao enunciado, às estratégias argumentativas que o sujeito precisa ter, os sujeitos, oradores, precisam ter para convencer e persuadir o outro. Esse não vai ser meu foco aqui, embora eu tenha passado um pouco por ele na minha tese. O Bourdieu, ele dialoga muito com o Manguenot, principalmente na questão da paratopia. Ele vai usar os lugares do dizer para relacionar aos lugares sociais e as relações de poder, enfim. O Bourdieu, ele também vai usar, vai tratar da questão enunciativa como constituição da sociedade. O Foucault, obviamente, trata dos lugares do dizer em todas as obras, né? Trata de discurso, trata dos lugares do dizer.
Mas eu acredito que a mais marcante, que dialoga mais com a paratopia, é a palavra e as coisas, onde ele vai falar de utopia e heterotopias, né? As heterotopias para ele são os lugares, os espaços não hegemônicos dentro da sociedade. Na minha tese, eu dei mais foco para a arqueologia do saber, mas o Foucault, ele trata disso, acho que ele abre espaço para eu falar da minha interdisciplinaridade, porque esse termo, ele traz da geografia. Esse é um termo da geografia e ele usa esse termo técnico para analisar a sociedade, né? E também para analisar as questões literárias, uma vez que a própria obra, ele assume que ele traz o discurso do Borges, né? É um texto do Borges que dá essa inspiração para o Foucault. O Bakhtin também vai falar dos lugares do dizer, tanto na obra Para a Filosofia do Ato, em que ele vai falar dos atos de fala, quanto na estética da criação verbal, quando ele vai falar de ética, ações responsivas, análise dos romances, ele vai falar do lugar dos sujeitos. O Barthes, principalmente na obra Aula, mas em outras, ele também vai tratar de topologia, né? Ele vai falar do topos da sociedade, né? Do lugar da sociedade onde estão os valores sociais. Ele vai falar da atopia, daquele não lugar, né? E da utopia, né? Que ele associa à fantasia. O Stuart Hall, né? Que é da sociologia, que é das ciências sociais, que eu uso no meu trabalho, que tem um olhar bem antropológico também, ele fala de lugares culturais associados ao lugar do dizer e à legitimidade do lugar do dizer dos sujeitos. A Ine Orlandi faz uma leitura do Manguenot, uma leitura do Bakhtin, né? E ela usa na obra dela também lugar do dizer. Portanto, por isso esse meu título, são muitos lugares do dizer para conceber, né, sentido. Eu vou chamar lugares do dizer a enunciação, o discurso, e aí vou, passo a passo, explicar para aqueles que não sabem ainda diferenciar a enunciação e enunciado, e seguir com essa parte que é um pouco mais teórica. Eu concebo os sujeitos e a sociedade, eu sempre volto ao Péchet, né? Eu sempre volto ao texto dele, aquele último, um dos últimos que foi Contextos Epistemológicos na Análise do Discurso, em que ele fala que a análise do discurso surge para tentar interpretar, não ter a interpretação do texto, mas tentar buscar o sentido que une sujeito, língua e história, sociedade, né? Então, por conta disso, a minha interdisciplinaridade não nega a existência dos sujeitos produtores, né, de enunciações e enunciações que carregam a história da humanidade. Eu começo com uma citação do Bakhtin: o discurso vive fora de si mesmo, na sua orientação viva sobre seu objeto. Se nos desviarmos completamente desta orientação, então sobrará em nossos braços seu cadáver nu, a partir do qual nada saberemos, nem de sua posição social, nem de seu destino. Estudar o discurso em si mesmo, ignorar a sua orientação externa, é algo tão absurdo como estudar o sofrimento psíquico fora da realidade a que está dirigido e pela qual ele é determinado. Ou seja, qualquer perspectiva discursiva, seja num processo de letramento, seja num projeto de leitura, seja no discurso literário, como nós vamos tratar aqui, é preciso você considerar diferentes lugares para conseguir interpretar uma linguagem, né, uma linguagem literária, que é a linguagem em uso, mas é a linguagem literária, né, a serviço da literatura. Então, eu concebo os lugares do dizer, nessa perspectiva da análise do discurso, como lugar de construções de sentidos, né? Essas construções, elas são reveladoras de posicionamentos, de ideologias, diferentes, elas carregam a história dos sujeitos que estão envolvidos naquele processo, né? Então, eu começo com a explicação. Eu acabei de perceber que eu acho que eu mandei a versão sem aqueles acréscimos que eu tinha dito no começo, mas não tem problema, eu resgato a outra apresentação com os outros quadros para a gente poder analisar depois.
Então, eu começo pelo espaço físico, né? Então, é um muro, na verdade não é um muro, é um recorte que eu tirei de um site, de uma pichação em um muro, né? Então, pensando no espaço físico, no lugar da enunciação dentro da sociedade, muitas vezes nós passamos por lugares pichados e não nos damos conta, ou aquilo não representa nada, nós não interagimos com aquilo, ou aquilo incomoda, né? E aí eu tenho uma assinatura ao lado, que eu não vou analisar, porque não é sobre semiótica a esse momento, e ele diz assim: pichei seu muro na parte de fora, tia, da rua que é nossa. E assina, entre aspas, e ainda tem ali uma exclamação, FBF. Então, você passa, quando os sujeitos ali passam e não mantêm nenhum contato com esse dizer, aquele dizer não deixa de existir, ele está num lugar empírico. Mas quando o sujeito começa a interagir, né, então, assim, entra em contato com aquilo, e aí pichei seu muro. Quem pichou? Né? Existe um sujeito coletivo, existe um sujeito, uma representação de um sujeito linguístico que teve uma razão para fazer isso. Né? Pichei seu muro na parte de fora, tia. E aí eu tenho um substantivo feminino usado como pronome de tratamento. Né? E aí, quando você começa a pensar da rua que é nossa, quando você começa, os sujeitos começam a interagir com este enunciado, nós estamos no lugar do enunciado, com essas marcas do dizer, que nós estamos no básico, né, na fundação da enunciação, trazida por Benveniste, que é o aparelho da enunciação, ou seja, eu tenho marcas de pessoas, tempo e espaço. Mas existem outras questões aí. Quando você para ler uma pichação, ela vem carregada, ou um grafite, até isso vai dizer muito sobre a sua interpretação. Se você ler e vê essa pichação, como vandalismo, que absurdo, sujou as paredes, a sua leitura, a sua construção de sentidos para este enunciado é outra daquele que pensa que é uma intervenção política, que é uma intervenção que já coloca em choque o público e o privado, né? E quando você começa, os sujeitos, né, os enunciadores e co-enunciadores, porque eu tenho um enunciador aqui, e veja, é um lugar empírico? Foi pichado? Foi. Esse sujeito, a linguagem, ele produz a linguagem e se representa por meio dela. Então, quando você começa a interagir com a linguagem, nós estamos na enunciação, nós estamos falando de discurso, né? É arte? O que é isso, né? Então, todos esses valores, e quando nós estamos interagindo com a linguagem, estamos construindo sentidos ali para isso, rejeitando, aceitando esse processo de recepção de todos os gêneros. Estou no gênero do cotidiano, para chegar na literatura, nós estamos construindo um contexto linguístico. Tanto é possível, nós somos tão capazes de construir contextos em qualquer processo de leitura, que nós somos capazes de construir falsos contextos linguísticos, né? Então, eu tenho, por exemplo, aqui eu peguei uma mensagem recente que viralizou aqui em São Paulo, em que havia sido votada uma emenda para que houvesse, no início da quarentena, para que houvesse lockdown, ela foi rejeitada e saiu por engano no Diário Oficial. Alguém foi lá, um sujeito tão oculto quanto aquele gramatical, não sabemos quem é, mas um sujeito, ele se apropria desse desse para transformar em outro com marcas ideológicas que levam o outro a acreditar nesse falseamento desse contexto linguístico. Ou seja, os lugares do dizer, para nós da análise do discurso, eles se constroem nessa interação entre a linguagem, entre o objeto, entre o gênero e os sujeitos que manejam este objeto. Então, para o Manguinot, que é o autor principal aqui da minha apresentação, o contexto linguístico ele vai ser construído a partir da relação entre lugares reais, lugares sociais, e, ao mesmo tempo, esses lugares reais e sociais, eles vão revelar-se por meio do discurso, por meio da linguagem, né? E para que haja essa construção,
não só para ele, o Van Dijk, por exemplo, tem um livro inteiro sobre texto e contexto, em que ele vai dizer que é preciso uma teoria do discurso para entender efetivamente o que cada um de nós concebe como contexto dentro do processo. Ele diz que é preciso considerar ao menos 3 elementos. O primeiro, que seria o ambiente físico ou o contexto situacional, né, da enunciação. O segundo, que seria o cotexto, ou seja, as referências internas, né, do enunciado, e os saberes anteriores à enunciação, né? É pichação, não é pichação, é arte, é intervenção, é um conto, é um jogral, é uma mentira, é viral, isso aí é um vírus. Todas essas relações são enunciativas, né? E aí nós chegamos, então, entendendo que existe o enunciado, existe um construto linguístico, nós vamos ter lugares que vão construir diferentes gêneros que circulam na sociedade. Diferentes gêneros, todos os lugares terão sua tópica, terão os seus argumentos, terão a sua construção. E aí, para trabalhar a paratopia, nós temos que saber o que é topia, né? E aí, o Charroudot e o Manguenot, no Dicionário de Análise do Discurso, ele vai dizer o seguinte: a palavra topos, plural topoi, foi emprestada do grego. Ela corresponde ao latim locus comune, de que resultou o lugar comum. Fundamentalmente, um topos é um elemento de uma tópica, sendo uma tópica uma heurística, uma arte de coletar informações e fazer emergir argumentos. Um topos é um esquema discursivo característico de um tipo de argumento. A época contemporânea juntou-se novas acepções a esses sentidos de base. O topos então, né, outras pessoas juntaram concepções a esse sentido de base na contemporaneidade. Todos aqueles que eu falei lá no começo, tá? O Bakhtin, o Barthes, os próprios introdutores da teoria da enunciação vão tratar, o Ducrot, vão trazer elementos para tratar dos lugares do dizer. O Manguenot, em particular, ele apresenta a paratopia na obra Discurso Literário. Depois ele vai apresentar novamente na Pragmática do Discurso Literário. E aí, em 2005, ele lança 12 conceitos, né? E os 12 conceitos de análise do discurso, ele amplia essa relação com aquilo que é o topos, certo? O topos, para a crítica literária, para os estudos literários, a tópica literária, ela também é divergente, ela também é muito estudada, né? Então, há alguns que dizem que a tópica se relaciona à estética, né? Então, eu vou falar de tópica trovadoresca, por exemplo, as características daquele momento. Alguns que relacionam a tópica à temática, né? Então, eu posso falar da tópica horaciana, eu posso falar da tópica camoniana, né? E ele traz os outros lugares de interpretação. Vamos ver quais são os outros lugares que influenciam nessa interpretação. Manguenot vai então, ampliar essa concepção de lugar, trazendo a atopia. A atopia, para ele, é um não-lugar. São aqueles discursos que existem na sociedade, mas que são rejeitados, não são afirmados pela sociedade. Então, por exemplo, o discurso pornográfico. Todo mundo sabe que existe, mas é um tabu. Então, ninguém fala, né? Ninguém quer saber de falar de pornografia, todo mundo lê, dá uma olhadinha, mas ninguém fala de pornografia, né? Tem os que falam, né? Mas não tem incômodo com isso, mas é um incômodo. Então, há um preconceito social em relação a ele. Então, ele está em um não lugar. O racismo estrutural, as pessoas negam que ele exista, mas todo mundo sabe que ele existe. Então, esse tipo de discurso é que ele vai chamar de atópico, né? O mimotópico, ele atribui ao discurso publicitário. O discurso publicitário, por ele mimetizar a realidade para conseguir adesão, né, naquele discurso, para venda e tudo mais, ele chama de mimotopia porque há uma mimesis, né? Ele tenta mimetizar a realidade para vender, para conquistar.
E alguns ele vai chamar de tropismos e sombras. Tropismos, aqueles que têm um movimento que parece um discurso, mas não é. Então, por exemplo, o discurso jornalístico, que parece originalmente, em alguns momentos, um discurso constituinte, que carrega uma historicidade, mas não é. Né? O discurso político, que também faz uso de um discurso de autoridade, de um discurso fundador, mas não é. E sombras são aqueles discursos tão artísticos e tão fluidos, né? Que eles não... A música, por exemplo, né? Então, Chico Buarque é literatura, é música, é o Chico, é política, é o cálice, é o quê? É um emaranhado que ele vai chamar de sombra. E nós vamos tratar, então, da paratopia, né? A tópica literária, para literatura, lógico que eu falei de uma maneira bem superficial, porque não é o meu objetivo aqui falar de estética literária, nem é meu métier, né? Eu falei a partir dos meus conhecimentos e da minha formação, mas o topói, o tópico para nós, são as manifestações que estão dentro do discurso e que carregam ali diferentes estratégias já acumuladas, já conhecidas, características daquele gênero, né? Então, a questão de texto e discurso, história e enredo, expressão e discurso, a historicidade daquele dizer, não é? Faz com que o discurso tenha em sua tópica uma significação social. O discurso literário, ele carrega uma significação social por carregar a história de um grupo específico, né? E por isso, o Manguenot, ele vai chamar... Desculpa que, como eu falei, eu acho que esse não é a apresentação original, mas eu vou dar uma paradinha depois na minha crítica e entro com a segunda parte. Bom, então, o Manguenot, ele vai dizer que existem discursos na sociedade que são discursos fundadores, na verdade, fundador é do Foucault, são discursos constituintes, são aqueles discursos que se pretendem originais, aqueles discursos que perpetuam a cultura, né, de um lugar. Os discursos que são legitimados e se autolegitimam pela própria existência, né? Quais são esses discursos? Quais são os discursos que ele considera constituintes? Ele considera o discurso filosófico, que perpassa aí, né, os diferentes períodos históricos, carrega a sua historicidade, tem a sua legitimidade. O discurso científico, o discurso religioso, que lá no Discute da PUC, professor Jarbas Nascimento, que analisa o discurso religioso, já, inclusive, amplia essa análise do Manguenot, dizendo que o discurso constituinte não é o religioso, é o teológico, que abarca as diferentes religiões, né? E o discurso literário ele considera também como um discurso constituinte. Porém, nós também discutindo lá no Discute, nós consideramos que é um discurso artístico que abarca as diferentes características, né? Por isso aqui eu chamei de discurso artístico literário. Eu dei uma puladinha porque como eu disse, essa apresentação não traz os exemplos que eu já tinha feito. Então, assim, a expressão discurso constituinte, ela designa fundamentalmente os discursos que se propõem como discursos de origem, validados por uma cena de enunciação que se autoriza a si mesma. Sim, elas já trazem em si a historicidade e concorrem com os não constituintes, né? Como as fichações e tudo mais. Bom, e aí, qual é a característica da paratopia? As características específicas para identificar a paratopia. Eu já falei o que é topos, é o que está no lugar, é a tópica, são os argumentos, é a construção do gênero. Porém, existem elementos que intervêm na compreensão e na construção dos sentidos. Um desses elementos, né, é o papel do escritor. E é no papel do escritor, quando o Manguenot vai fazer a revisão do papel do sujeito escritor, tanto que no livro Discurso Literário, o primeiro nome que ele dá para a paratopia é paratopia criadora, né? Ele vai dizer que a paratopia tem uma relação imanente com o discurso, com os discursos constituintes, né? Por quê? Porque eles podem autorizar-se a si mesmos e
indissociável do processo de criação e do criador. E aí essa figura polêmica, né, que muitos autores trataram em relação ao autor, né, e ao escritor, ao inscritor, né? Foucault tratou disso, falou da morte do autor, o Bourdieu vai tratar disso, né, em relação ao campo literário. Oi, gente, desculpa. Caiu aqui. Tudo bem aí? Estão me vendo? Caiu aqui. Tudo certinho, Rose. Tá. Então, certo. Desculpa, eu perdi o fio da meada que caiu. Está ligado ao processo de criação, né? E ele diz que é um impossível lugar. Ela tem uma característica que é essa criação desse sujeito criador é um sujeito que intervém tanto na tópica que você fica em dúvida desse pertencer e não pertencer. É um sujeito que expressa no seu dizer o pertencimento e não pertencimento. Então, a paratopia, para que ela exista, para que você diga que ela existe no discurso literário, você precisa de 3 elementos. O primeiro, né, é que seja um discurso constituinte, no caso, o artístico literário, que esteja relacionado, que haja marcas do criador, que você se confunde se pertence ou não pertence, e este paralelo é um lugar paralelo, é uma tópica paralela, ela não atravessa. Quem atravessa é o interdiscurso, que é básico para todos nós, o dialogismo e a primazia do interdiscurso. Bom, eu faço uma crítica aos lugares do dizer e a toda essa concepção de discursos constituintes, né? Porque são todos autores europeus. Então, eles são constituintes para quem? Eles são fundadores de quê? Né? Então, acho que é preciso expandir isso. Então, eu não concebo o discurso literário, inclusive o próprio Manguenot, ele me dá abertura para não conceber o discurso constituinte somente naquela perspectiva elitizante do cânone. Porque no texto original em francês, ele usa a palavra constituance, ou seja, constituência. O discurso literário, ele é constituinte e ele se constitui. Então, na medida em que o sujeito... inclusive, ele diz que quando o sujeito ele se autodenomina autor, ele se torna um exilado, porque embora a literatura carregue a história da sociedade, ela tenha como pretensão ser clássica, né? Ela não é para todos, ela é para um pequeno grupo, ela é para um grupo elitizado, né? Ela vai envolver aquilo que o Manguenot e o Bourdieu vão falar, uma rede de aparelhos ideológicos, né? Ela se opõe à realidade, ela cria novas realidades, ela confronta movimentos estéticos, confronta ideias, e isso, né, faz dela literatura, e ela se torna arquivo. Então, ela pode não ser constituinte para a humanidade, mas ela pode ser constituinte para aquele grupo social ao qual ela pertence, ela pode ter uma representatividade ideológica, né? Literatura trans, como no trabalho do Rafael Cossetti, a literatura, a oralidade indígena, as narrativas indígenas, né? Então, acho que é importante decolonizar um pouco. Bom, então, já falei sobre que o discurso constituinte artístico-literário, ele pertence, então, ao Archion, né? Ele tem uma alta complexidade, por isso, tantos lugares do dizer. O discurso literário, ele surge essa questão de outros lugares possíveis para ler, e vejam, isso envolve, inclusive, o letramento literário. Ler o texto literário, né, é uma espécie de letramento específico para alguns gêneros, né? Então, assim, ele traz a realidade da língua em uso em prol da literatura, a obra de ficção que mescla mimes e catarse, a forma de distribuição e a heterogeneidade dos gêneros. Na minha tese, eu ampliei as possibilidades de paratopia e analisando as dificuldades de leitura, né? Então, por isso, talvez, a complexidade
estética do texto literário, porque você tem uma tópica complexa, muitas vezes, um paratopos, um sujeito, autor, que intervém naquele discurso, e você não conhece a história do autor, aí você desconhece as possibilidades de sentido, às vezes, né? E aí eu chamei isso de multiverso discursivo. Eu analisei, né, o Nascimento Moraes. Aqui eu dou uma paradinha, porque eu dei uma alterada só para colocar as outras análises que eu já tinha feito, tá bom? Desconta aí meu tempo, hein, Márcio? Bom, deixa eu ver aqui. Pode deixar aqui contando seu tempo, vou descontar no final, tá? Tá, obrigada. Eu só vi agora, porque eu fiz uma nova versão com mais exemplos. Uai, por que tem hora que esse negócio aqui não aparece? Tem que deixar... Espera aí. Você tem que deixar aberto o arquivo, tal como ele vai aparecer. Sim, espera aí. Só um momento. Desculpa, gente. Aqui foi. Pronto. Ele apareceu, mas sumiu, Rose. Apareceu, mas sumiu? Agora não está aparecendo mais, não. Espera aí. Uai. Espera aí. Para a apresentação e coloca... Então, eu estou fazendo isso, mas ele não está indo. Espera um pouco. Ele aparece sobreposto aqui. Espera aí. Desculpa, gente. Coisas da tecnologia. Deixa eu abrir de novo. Para ver se ele interpreta corretamente. Porque o problema é que quando eu vou expor para vocês, ele não aparece para mim. Cadê? Agora apareceu. Foi? Por enquanto, não. Vamos ver se... tá chegando, tá chegando. Tá. Agora foi. Tá bom. Bom, desconta aí meu tempinho, hein? Desculpa. Bom, então, diante do que eu falei, nós temos uma tópica central, com vários lugares do dizer, várias pessoas, aquelas interpretações mesmas que nós tínhamos, que os sujeitos têm na rua, quando se depara com um texto literário, né? Vão ter também esse diálogo, vão ter também esses valores e ideologias ali. A paratopia, né, que aí é um topos paralelo, associado ao autor, ao criador, a atopia, que foi o que eu encontrei na obra, e algumas barreiras sociais que às vezes acontecem. Então, olha, o autor que eu analisei foi o Nascimento Moraes. O Nascimento Moraes, ele nasceu em 19 de março de 1882, logo ele nasceu depois da Lei do Ventre Livre, que foi em 1871, né? E antes da Lei Áurea. E ele faleceu em 58. Ele foi jornalista, ativista, um sujeito maravilhoso. Eu tive a oportunidade de conhecer a casa dele, de conhecer a família dele, um homem lindo, de uma história linda. O pai lutou na Guerra do Paraguai para conseguir a liberdade. Ele voltou como herói de guerra, mas ele não foi considerado herói de guerra, porque somente os alfabetizados ganhavam as medalhas, ele era analfabeto.
Então, segundo os bisnetos dele, depois de passar por isso e ter somente a liberdade, não ter o soldo, não ter as medalhas como os demais, ele jurou para ele mesmo que os filhos dele não seriam analfabetos. E aí ele e a mãe do Nascimento Moraes trabalharam muito para que os filhos pelo menos fossem alfabetizados, frequentassem a escola, né? Ele é ativista político, é um dos fundadores da Academia Maranhense de Letras. Na época em que eu estudei, ele ainda não era tão conhecido, o professor Eduardo da UFMG ainda estava fazendo aquela coletânea famosa sobre literatura africana, né? Ele, o professor Eduardo, inclusive, conheceu a família também. E ele, esse é o único romance dele. Ele escrevia em Puxos e Repuxos, que era o nome da coluna dele, e escrevia contos também em quase todos os jornais maranhenses, mas ele usava pseudônimos. O mais conhecido é Valério Santiago. Outros estão sendo estudados. Eu tenho todos os textos dele. Neuroses do Medo e 100 artigos, estes são bem políticos, muito atuais, e aí Vencidos e Degenerados, que na época me inquietou, porque ele não era tão estudado como é hoje em letras, ele era muito estudado por historiadores, sociólogos, antropólogos, como um documento vivo, né, de elementos históricos sobre abolição e escravidão. Sendo que o Nascimento Moraes, né, nasceu liberto. Ele, acho que já contei que ele era autodidata e muito influente politicamente, já lutava pelos direitos dos negros na época. E aí, na história do Vencidos e Degenerados, todas as ruas são ruas legítimas, são ruas que existem em São Luís. Lendo o romance, você consegue viajar para São Luís. As ruas de São Luís, você consegue imaginar aquelas personagens fazendo aquilo, né? Conta a história do Cláudio, né? Que é filho de 2 escravos, a Andressa e o Daniel Aranha, e é criado pelo Olivier. O romance se passa em 3 épocas. No início, começa com a abolição dos escravos. Depois, existe uma adaptação ali, né, daquele momento de libertação. E aí, o Cláudio, por uma razão, ele precisa fugir, passa 15 anos fora, e quando ele volta, já é monarquia. Então, veja, no plano elementar do enunciado, na tópica, o que eu encontro logo de cara? Eu encontro um negro que no início do século, veja, no início do século XX, né, se posiciona politicamente, né, e cria uma cena de enunciação em que ele se contrapõe, né, a brancos e negros que não entendem a dificuldade de ser negro numa sociedade de brancos. A cena de enunciação passa pelo testemunho de uma abolição, por isso as cenas são tão verídicas que eu criei, né, eu concebi uma paratopia testemunho documental, e justificada, inclusive, pelo estudo dos historiadores, né? A República como manifestação, né, contra a monarquia, e, por fim, ali a situação de comunicação, que envolve tudo que liberta e dá força, né, para o negro. Então, quando você entra para a obra e você pensa nas ruas de São Luís, você pensa no Cláudio, no Olivier, negros, os 2 são jornalistas. Aí você pode pensar, é alter ego, a literatura vai chamar de alter ego, vai chamar, né, vai dizer que pode ser autobiográfica, mas não é autobiográfica, não é, né? Então os 2 são preceptores, os 2, o Cláudio estuda com o preceptor, que é o Olivier, que é o pai dele, né? E durante a obra, o peso deste autor criador, nesse momento, ela é tão forte que se torna documento. Para essa intervenção paratópica, que você lê e não consegue desvincular do autor, o Manguinot vai dar o nome de paratopia de identidade. Ele divide em muitas paratopias de identidade. Essa ele chama de físio. Eu detesto, porque ele vai por lá físio, depois ele põe, ele coloca raça, deficientes. Eu não gosto da maneira como ele fez essa classificação. Então, eu chamo de paratopia de identidade étnica pela representação do povo negro já nesse momento.
Então, eu tenho 3 momentos no romance. A expectativa da abolição, que me demonstram aí características históricas que revelam uma paratopia testemunhal, né? Testemunho documental, né? Os que lá estavam se achavam naquela gloriosa manhã. Eram pessoas de diversas classes, desde o funcionário público e o homem de letras até artistas. Operários livres, não faltando vagabundos e desclassificados. E quem dormiu a noite passada? Nós não dormimos e eles não dormiram. Eles, escravos e senhores. Os abolicionistas estavam preparados para festejar a grande e áurea lei, salientando-se entre todos os preparativos os do Clube Artístico Maranhense, que eram, enfim, o Clube Maranhense, que eram caprichosos sem igual. O Clube Maranhense, naquele momento, ele estava assim no auge, ele existiu mesmo, né? Além disso, eu explorei, lógico, a relação política, a relação de dominadores e dominados, de poder, a cultura negra, que acho que ele me fez, na verdade, o Nascimento Moraes, esse romance, né? O Fanon, o Baba, todos eles me fizeram resgatar a minha negritude também, ter orgulho dela, ter orgulho da minha mãe negra, ter orgulho do meu lugar, né? Apesar de ser um entrelugar, né? Porque nós que somos o resultado de um branqueamento social, nós não temos lugar, né? Então, assim, eu hoje tenho consciência dos meus privilégios, né? Em detrimento da minha mãe, por exemplo, que passou por muitas dificuldades. Então, essa obra, ela me mexeu comigo e me fez pensar na leitura e na literatura mais ainda de uma forma humanizada. Aí, na Declaração da Abolição, momentos depois de proclamada a lei, começou-se a divulgar a notícia de que uma escrava, ao passar pela Rua dos Afogados, dera uma bofetada numa senhora que estava à janela. Essa senhora passara por amarga decepção, viu saírem portas afora, sem um adeus, desvairados pela comoção da notícia, todos os seus escravos. Diziam que a conheciam, que era uma mulher má, sedenta de cruéis castigos, e que se apontava distinta pela impiedade de sua cólera, pelo arrebatamento do gênio irracível e impensadas ações. Veja, todas características que a história não nos contou, mas que ele conta. E aí isso vai dando peso, né? Porque não é qualquer pessoa, né, que está dizendo. É um jornalista negro, passa por dificuldades pela cor da sua pele. E aí, chega a República, o personagem Cláudio volta, enfrenta também essa dificuldade, os enfrentamentos sociais. Eu vou falar também na minha tese de enfrentamentos religiosos, de tudo que se demanda para ler esse romance. Este regime monárquico diz ele em voz baixa, grave, se tem suas vantagens, tem também seus prejuízos. E temo muito que estes sejam em maior número que aqueles. Ou seja, comparando regimes políticos, forças hegemônicas, né? Aí, bem, ele continua aqui, esse eu deixei em amarelo, Terra Perdida, onde o coronelato é uma instituição. Terra Perdida. Deixei em amarelo porque não mudou nada, né, gente? Nada. A gente continua terra perdida, o coronelato continua aí. E aí, mais um traço que eu acho muito importante, que reforça que ele traz uma paratopia de identidade. Veja bem, nós não estamos no estruturalismo classificando orações. São possibilidades. Na verdade, o Manguenot didatiza os olhares interpretativos dele para diferentes romances. Ele vai interpretar Madame Bovary, Cervantes e tudo mais, mostrando diferentes possibilidades de elementos paratópicos autorais de criação dentro da obra, né? E eu considero que essa tem testemunho documental. Lousada tinha especiais e originalíssimos instrumentos de suplício, tais como cabos preparados com estilhaços de vidro, por onde forçosamente subiam e desciam os escravos, até cortarem inteira e profundamente as mãos. Redes com lâminas lacerantes e pegos onde se embalavam, num horrível balanço aqueles infelizes, até se retalharem as carnes e se rasgarem os tecidos das costas e dos flancos, martelinhos para baterem na arcada do peito até o sangue espirrar ou golfar pelo nariz e pela boca, espetos de ferro que se lavavam ao fogo até o rubro, para queimarem os olhos, a língua e os membros dos escravos que endoideciam nas prisões úmidas, sufocantes do pavimento térreo. Contando aqui as histórias de um dono de escravos cruel e que continuou depois, né?
Então, é sim testemunho documental, é terrível, e mais terrível ainda saber que essas coisas ainda continuam acontecendo. Também achei na vida dele a paratopia autoral, né? Que é minha, não é do Manguenot, assim como a testemunho documental, né? Eu defino exatamente como o Manguenot define nessa relação pertencimento-não pertencimento, né? Então, paratopia autoral, meu dizer me pertence ou não me pertence, né? Então, veja a voz dele. Ele escrevia em vários jornais, escrevia na Pacotilha, e aí o Gali escrevia muito bem, né? E era elogiado por isso, tanto que fazia parte da academia, né, de letras maranhense. Veja, o Galiza Lobo escreveu uma coluna criticando o Nascimento Moraes, e o insulto principal dele foi negro vil, pois ele usou o pseudônimo dele, né? O Valério para responder, né? E aí, quando ele responde, veja no enunciado marcas, né, de um autor, que inclusive a linguística forense consegue identificar essas marcas. Comparando as marcas, todo mundo sabia que era ele, né? Tipos que se nomeiam jornalistas agridem-nos pelas ineditoriais da pacotilha, chamando-nos negro, eis aí um insulto. A palavra que eles pensam que nos esmagam, que nos reduzem à última expressão, que não diriam se fôssemos brancos da ilha ou mesmo caboclo. Negro é o grito de terror, de medo e de ódio, é o grito do vencido, o nulo, do inabilitado que não pode discutir e nem sabe fazer o que todo mundo sabe, insultar. Negro, repetem tomados pela cólera, possuídos da mais idiota indignação. E ele fala que o Galiza é idiota, que não sabe escrever, aponta todos os erros de gramática dele nessa coluna, é maravilhosa. Nós vamos ter, então, na obra, o racismo tópico naquela sociedade, né? Na primeira parte do livro, né? Em que todos foram libertos, e aí os abolicionistas tinham a idealização de que haveria uma inclusão social e não aconteceu, né? Veio uma grande frustração. Em seguida, há uma embreagem paratópica mesmo, porque assim, esse paratopos deixa de ser tópico, né? Perdão, o racismo deixa de ser tópico e passa a ser atópico, que as pessoas negam, porque já começam a perceber, né, que não, os portugueses continuam dizendo no livro, mas assim, existe uma atenuação, uma modalização discursiva, e a paratopia persiste. E aí, para finalizar, né, eu trago exemplos das outras paratopias manguenianas, algumas outras, né, porque são muitas, né? Ele vai tratar da paratopia temporal. Na paratopia temporal, ele dá o seguinte exemplo, o Don Quixote, que eu também dou, uma das obras que quem me conhece sabe que eu leio muito, eu gosto de ler. Hoje em dia eu não leio tanto quanto eu gostaria, quanto eu poderia, mas a quarentena me ajudou bastante nesse sentido. Então, a definição de paratopia temporal é meu tempo não é meu, ou seja, é um autor deslocado no tempo, em que a escrita dele dialoga com essa situação, né? Don Quixote vive ali uma realidade medieval, né? Cervantes também socialmente deslocado, escreve Don Quixote depois de muitas batalhas, né? Então, é isso. E um exemplo que eu dou, né? Recentemente até perguntei para o Ricardo Celestino, que é do Discute, sobre o Júlio Verne. Eu dou o Júlio Verne um exemplo de paratopia temporal, mas não para o passado, para o futuro, né? Um visionário. Essa paratopia que provavelmente causou, né, estranhamento, dificuldade de leitura dessa língua literária, porque é um sujeito deslocado do seu tempo, né? Com paratopia espacial, meu lugar não é meu lugar. Eu lembrei, exemplo é meu, da Anne Frank. Vocês imaginem escrever uma obra num porão, uma menina que sai do seu lugar de infância, que se transforma autora de si mesma, das suas dores, vai para o campo de concentração. Então você tem aí a paratopia o tempo todo de autoria, né, de identidade e espacial. Eu chamei de artístico literário porque a minha mais recente ideia, uma das coisas que eu estou trabalhando, é a paratopia em outras linguagens, né?
E nas muitas discussões eu dei exemplo do Goya. Quem conhece artes plásticas sabe que o Goya, assim como outros, né, quando ele enlouquece, ele começa a fazer, os retratos dele, as obras dele mudam drasticamente. É um retrato da escuridão, né, da loucura. Né? Então, eu tenho aí uma paratopia de identidade, que é, né, o que o Manguienot propõe, a loucura como uma paratopia. Né? Se é o Goya, não é o Goya, né? Essa intervenção. Essa série se chama Disparates. Com a paratopia linguística também, né, quando o multilinguismo participa ou interfere na criação da obra. A minha língua não é a minha língua. Aí eu me veio à mente, como exemplo, A Língua Dissolvida, do Elias Canetti, em que ele conta a história dele, né, de vida, num gueto judeu, né, e ali, na medida em que ele vai crescendo, e os judeus tradicionais falavam Yiddish, ele não entendia nada, e ele vai contando a história dele em relação a isso, e o livro vai nos mostrando como essa paratopia linguística existe na vida dele, na obra dele, né? E o último que eu trabalhei, que está também no capítulo do próximo livro do Discute, que eu li agora na pandemia, é o La Maison, da Emma Becker, né? Tem paratopia linguística por quê? A Emma Becker escreveu recentemente esse romance, que é um sucesso na França. Ela passou 2 anos trabalhando como prostituta em Berlim, em 2 prostíbulos diferentes, um de luxo e um não tão bom. E então, imaginem, ela é francesa, ela decidiu se prostituir para um prostíbulo, vender seu corpo e entender dessa realidade para escrever esse romance. Se é marketing, não é marketing, isso aí seria uma exploração mais profunda, né? Até como elemento, porque poderia ser uma mimotopia, né? Ou um tropismo, não sei. Mas veja, ela faz esse movimento e no romance ela vai atender os clientes, ela tem que falar alemão, ela tem que falar inglês. Tanto que o romance inicia com epígrafes em alemão, em inglês e em francês. Né? Então, existe uma paratopia linguística que intervém na obra e nessa vivência. Eu também identifiquei no La Maison 2 outras. Uma do Manguienot, que é a paratopia de identidade. Né? No La Maison, é a identidade da prostituta, né, dos renegados socialmente. Lógico que existe atopia também, né, preconceito, né, inclusive a epígrafe inicial, vocês passam e não me vê, né, é o que abre o livro. Isso é a definição de atopia, né, desculpem, mas o puteiro está ali, né, e ninguém vê, né, o meretrício para os pudicos. E aí, eu também identifiquei aí uma paratopia de identidade política feminista. E muita gente pensou, né, muita gente, na última vez que eu falei nisso, alguns homens, inclusive, e algumas mulheres, como? Mas ela vai se prostituir, ela vai ser objeto de alguém. Isso não é. Veja, ela não foi sequestrada. Né? Olha o nosso preconceito. Ela não foi sequestrada. Ela foi vender o corpo dela porque ela quis o corpo dela de mulher como um objeto de sedução para ser vendido. Né? Então, o feminismo quer direitos iguais, não quer ser homem, não quer, né? Não vou explicar, não é o tema aqui, né? Mas como estamos vivendo momentos ruins, né? Eu agradeço a todas as feministas que vieram antes de mim, porque senão eu não estaria falando aqui. Mas é o extremo. Eu sou dona do meu corpo. Se eu quero vendê-lo, problema meu, né? E a minha paratopia, que é uma paratopia que eu já tinha pressuposto que ela poderia existir durante a minha tese, durante o meu processo de leitura e de construção de possibilidades de aplicação no ensino disso, pensando nisso, né? E no discurso da negritude e tudo, né? Que eu gostaria de ter falado mais, mas o tema era paratopia, até porque nessa semana Florestan fez aniversário, né? Então acho que eu poderia ter vindo falar dele. Mas, enfim, a paratopia investigativa, eu considero que ela existe na obra, por quê? Porque ela diz, inclusive, que ela foi por 2 anos
ela fez anotações jornalísticas, depois ela jogou tudo isso fora, porque ela não queria retomar aquilo, ela queria escrever do zero. Mas o romance, ora ele é um romance social, ora ele é um romance jornalístico, é ou não é uma investigação, tem esse pertencer e não pertencer. Essa é uma característica da paratopia. Acho que é importante, primeiro, deixar bem claro que nem tudo vai ser paratopia, né? Mas a paratopia está ligada ao criador. Quando o criador, no processo de interação, você não consegue não enxergar ali possibilidades, né, de participação ou de interpretação desse agente social que amplia aí as possibilidades de letramento, você está num outro topos, você está num outro lugar, né? E eu termino, então, com uma frase da Angela Davis: não aceito mais as coisas que não posso mudar. Estou mudando as coisas que eu não posso aceitar. É isso. Rose, muito obrigado. Esse final foi fantástico, né? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Bom, agradeço sua contribuição, Rose. Foi muito didático para a gente ir acompanhando seu raciocínio sobre a questão da paratopia, né? Eu acho que a paratopia é um conceito, uma noção bastante difícil, né? Eu fiz o doutorado discutindo a atopia, né? Você fez o doutorado discutindo a paratopia, né? E a gente ainda às vezes conversa e a gente fica perdido, né? O que é atopia, o que é paratopia? Às vezes a gente tem a impressão que um discurso que a gente discute como paratópico, a gente começa a pensar, nossa, mas por que não é atópico e tal, né? Isso ainda carece bastante de outras de aprofundamentos, né? Mas eu considero uma categoria assim bastante difícil, né? Eu tenho duas orientandas, né, que estão começando a fazer esse trabalho e a gente vai mergulhar, né? Já indiquei a leitura da sua tese e tudo, a gente vai mergulhar na paratopia para poder tentar entender mais e até consolidar mais, né? Porque eu acho que isso que você faz, de ampliar as categorias, né? Eu acho muito interessante quando você diz assim, né? Isso é meu, isso não é do Menguenô, isso é do Menguenô, isso não é meu, mas assim, isso está sendo produtivo no meu universo, né? Assim, eu estou criando novas possibilidades, novas potencialidades, e isso é importante. Eu falei em algum lugar esses dias, lembro onde foi, e eu lembrei que o Menguenô uma vez veio participar de alguma coisa aqui no Brasil, e ele comentou que ele achava chato, alguma coisa assim, vir ao Brasil e ficar vendo as pessoas fazendo o que ele já está fazendo. Que ele queria vir e queria ter o debate, a contradição, né, a ampliação e novas, né, categorias a partir do que ele pensa, né. Então, acho que é interessante a gente ter essa liberdade de ampliar, e você sempre faz muito bem isso. Acho que você passou por questões pertinentes, tanto do ponto de vista teórico da área, como também da análise, do processo de pesquisa e também da importância da discussão nesse momento que a gente vive, né, quando você veio trazer a questão do gás do dizer, né, ou a questão do lugar de fala, e marca, né, que nesse momento é importante, e também destacar que o autor que se analisa, né, é uma grande contribuição a gente ter acesso a ele, conhecer e conhecer essa representação, né, esse olhar, né. É fantástico, né, a análise que você faz, né, do trabalho dele e como você está engajada, né, também com isso. Sempre eu acho que é bom fazer isso, né. Depois vamos dar espaço para as pessoas perguntarem. Enquanto as pessoas começam a se organizar e a gente vai ver, a Luana começa a ver aí no chat, tem pergunta, eu vou fazer uma questão para vocês, já ir pensando, que tem a ver muito com a nossa discussão, né? Você citou o de Jane Frank, né, como uma paratopia de Lugar. espaço. De espaço. De espaço. E aí eu sempre fico pensando assim, né? O que é empírico, o que é do discurso, né?
E cada vez mais eu estou convencido de que isso é uma busca vã, né? Ficar buscando o sujeito no discurso, apenas no discurso, mas como que as condições, né, de produção, elas vão ser bastante determinantes para isso, né? E aí, o que você acha, né? Porque, assim, a paratopia não tem jeito, me parece que é o limiar entre o empírico e o discursivo, é o limiar. Então, assim, não tem como você falar de um e se o outro não se justificar, se de alguma forma não justificar, né? Então, essa questão do empírico e do discursivo na paratopia. Agora, eu não sei se você quer que a Luana dê uma olhadinha e já faça as perguntas, ou você quer ir respondendo? Acho que é melhor a Luana vendo aí. Desculpa, Okay. Não, desculpa, é que tem um louco me ligando e aí eu sou obrigada a falar, né? Tem um doido me ligando, eu não sei, deve ser a TIM. E eu estou usando a câmera do meu celular, porque ela é melhor do que a do meu computador. Né? Justificar. E aí a pessoa, eu não tenho como, desculpem, né? É uma coisa que a gente não imagina que vai acontecer agora, mas tem uma coisa para pensar, né? Você quer, por conta do tempo, você quer anotar as perguntas e depois responder? Pode. Como foi melhor para você, Mai? Eu acho que o tempo, né? Eu tive que parar porque eu vi que os meus slides e teve aquele tempinho, mas assim, o que você acha melhor? Então anota, né, as perguntas, acho que é melhor porque assim a gente consegue organizar melhor. Luana, então diz as perguntas que você conseguiu perceber aí da chat. Tá. O João, bem-vindo, perguntou: uma ex-orientanda minha de mestrado, em sua pesquisa sobre a paratopia, numa obra da literatura piauiense, propõe a existência de uma paratopia de tipo discursivo, além daquelas propostas por Manguenou, identidade espacial, temporal e linguística. Ela observa que o autor se posiciona ao mesmo tempo como escritor e como historiador, produzindo uma narrativa ora literária, ora historiográfica. O que você acha disso? E tem uma pergunta também do Jonathan, que ele acabou de mandar. Você considera que a paratopia acontece em outros discursos, para além dos constituintes? E a Flaviane perguntou se tem alguma referência para indicar sobre o assunto. Então, essas por enquanto. Posso falar, então? Bom, depois eu vou juntar tudo aqui, né? Com relação ao seu posicionamento, Maia, é uma coisa que a gente tem discutido muito mesmo, né? Inclusive, eu achei interessante, foi o Rafael que me fez essa pergunta na última conferência sobre o lugar de fala, né? Falei, eu vou pesquisar isso, né? E o que eu percebo dos teóricos, inclusive no Peixe, né? Eu voltei mesmo, né? Fui ler, eu estou fazendo um resgate das autoras também, das analistas do discurso, então fui ler Denise Maldidier, Jacqueline Autier-Rivou, e buscar essa compreensão do sujeito, né? E o que eu percebo é que, assim, é óbvio que nós não vamos pensar num sujeito pré-determinado, nem num sujeito simbólico, né? Mas nós não podemos ser totalmente antimentalistas, totalmente surreais, porque se nós somos analistas do discurso, a minha grande questão é, se nós somos analistas do discurso, o discurso acontece em condições sócio-históricas, ele acontece na sociedade, né? Lógico que esse discurso, ele ganha personalidade, ele ganha identidade, e os elementos ali podem até, você não tem como dominar a interpretação do outro, podem adquirir outros sentidos. Mas ele acontece na sociedade. Então, assim, existe, eu acho que um certo receio de falar de sujeitos empíricos, mas quando eu descobri que o Foucault buscou a heterotopia da geografia, né, e a professora Isabela Tamaso, ela me indicou um autor, um geógrafo, inclusive, né, que o nome dele é Tuan. E o título do texto dele é O Espaço como Experiência. É um texto maravilhoso, em que ele vai falando como as pessoas, como nós vivenciamos os espaços. Isso é totalmente discursivo, né? A sensibilidade, a ideologia das pessoas,
como a nação, né? Hoje nós interpretamos Estado, nação como Estado. Por quê? Porque isso é discursivo, você foi imposto por um discurso dominante, hegemônico, que fez com que nós pensássemos o espaço assim. A nossa cidade, ela nos significa, ela significa e ressignifica, né? Então, eu acho que existe e o próprio Foucault, ele vai buscar essa análise da enunciação, essa história dos sujeitos, como uma quebra, né, do paradigma historiográfico linear, sistemático. Então, eu não nego totalmente o sujeito empírico, sobretudo na criação literária, porque a paratopia, justamente, ela surgiu para o Manguenot naquele momento em que todos estavam discutindo isso, né? Uma biografia é ficção ou é realidade? É o sujeito ou ele deixa de existir, né? Então, eu acho que sim, existe um limite, sim, mas há coisas que você lê e fala, essa situação do sujeito, né? Acho que é importante dizer que você pode ter várias paratopias na mesma cena de enunciação, no mesmo gênero, você pode não ter nenhuma, né? O sujeito criou lá uma história de ficção, né? Sobre uma nave espacial, né? Uma fábula sobre uma agulha. Se lá dentro não tiver nada, né, de pessoal, não tem, pode ter outro tipo de paratopia. Com relação ao professor, que eu não consegui anotar o nome, eu concordo com a sua orientanda, eu também tive essa sensação, tanto que na minha tese, se ela quiser ler, minha tese também em breve sairá como livro, eu estou adaptando, e vai ter o nosso livro do Discute, que eu indico, né, que vai sair em breve, com o título Paratopia, pela Blusher. Quem quiser já pode falar aí com o Jonatas, para ele já reservar um número e mandar, né, escrito por todos nós que estudamos aí, discutimos inclusive a paratopia. Na minha tese, além das paratopias que eu encontrei no romance, no final eu sempre penso numa aplicação no ensino, nas outras coisas que nós estudamos, e aí eu encontrei outros tipos de paratopia que não estão no romance, mas estão lá classificadas. E eu pensei, inclusive, numa paratopia constituinte, né? Mas depois, conversando com o Jarbas, quando ele veio com essa hipótese do discurso teológico, aí quebrou um pouco a minha hipótese, eu não sei se eu vou mantê-la, mas eu pensei, por exemplo, o Novo e o Velho Testamento. Existe uma certa paratopia aí, mas aí o discurso religioso é outra história, né? Porque aí tem uma questão de autoria, quem é que escreveu, se foi Deus, se foi, né? E, enfim, e com relação à pergunta do Jonatas, se existe paratopia para além dos discursos constituintes, é outra grande inquietação neste momento, né, de muita gente. Acho que o Márcio pode falar melhor que eu, porque acho que ele esteve presente lá numa conversa a portas fechadas, né, com o Manguenot, na PUC, não sei. Você falou uma vez que alguém perguntou sobre isso, né? Olha, eu acredito que talvez seja possível, sim, pensar numa paratopia em outros gêneros, uma vez que ela... porque, assim, esse é um grande problema nosso nesse momento, inclusive na nossa última discussão, nós pensávamos, ele aplicou no discurso constituinte literário. Vamos tentar fazer no filosófico, no científico, nos outros discursos constituintes, né? Aplicando nos outros discursos constituintes, obviamente você vai adentrar em universos de outros gêneros, né? Então, nesse sentido, eu acredito que possa haver, sim, né? Mas, não sei, eu acho que é uma coisa aí para a gente pensar, para a gente discutir com o Manguenot quando ele vier, né? É uma coisa para a gente dar andamento e pensar nessa possibilidade, né, de outros gêneros. Porque, veja, talvez nos outros gêneros, eu e o Ramon acabamos de escrever um artigo sobre o caso George Floyd. E talvez nesse caso que você está analisando, que parece tanto paratopia, talvez seja um tropismo, talvez seja um movimento potencial paratópico. Ele parece paratópico, mas não é, né? Às vezes você, por exemplo, eu analisando lá, eu falei, nossa,
Nós não estamos analisando o discurso constituinte, mas nós temos um discurso constituinte lá que atravessa aquele cenário por meio da filosofia africana, né? Porque assim, o movimento Black Power, o movimento Panteras Negras, ele, além de um movimento político, ideológico, o movimento feminista negro, né? Ele, além de tudo isso, ele é carregado de uma filosofia ancestral, ele resgata uma filosofia ancestral. Por isso eu fiz aquela crítica no começo. Eu acho que a gente precisa pensar no nosso lugar de fala, né? No nosso lugar de dizer, nos nossos gêneros, no nosso povo também, né? E não desmerecendo, obviamente, o clássico, né? Mas assim, acho que é isso. E também é uma categoria assim, nova em termos de exploração, né? Porque eu acho que ela tem mais de 20 anos já a publicação do discurso literário. E ela ficou lá quietinha, e aí, de repente, ela foi redescoberta. E nova em termos de exploração, porque o próprio Manguenot voltou a explorá-la em 2005, né? E aí ele não retomou ainda. Pode ser que ele trabalhar, como o Jarba sempre fala, trabalhar com um autor vivo, né? Embora eu não trabalhe só com ele, de repente ele nos surpreende com alguma hipótese e teremos de confrontá-lo. Ciência é isso também, né? Mas eu acho que a possibilidade de uma paratopia discursiva, eu precisaria ler para ver, né? Se não é intertextualidade, se não é polifonia. Mas eu acho que é possível, né? Por exemplo, a paratopia, eu analisei o discurso feminista negro como paratópico, né, ao discurso feminista branco, mas depois das mulheres, porque elas começam unidas e de repente elas descobrem que elas não são todas iguais, né? Ninguém pensa na doméstica, ninguém pensa na... Então elas se separam radicalmente, aí existe nos Estados Unidos um movimento negro feminista, né? E por um tempo ele é paratópico. Depois ele se torna tópico, né? Na voz da Angela Davis e de outra, a Patrícia Caitlin e outras feministas, né? Bom, Rose, só a Flaviane tinha perguntado uma indicação, né, de leitura. Eu acho que uma indicação de leitura boa é a sua tese, né? Entra lá na biblioteca da PUC, baixa a sua tese e lê, ou espero ser publicado em livro, né, que é melhor ainda, né? Já vai sair, daqui a pouquinho já está quase pronta, né, Jonatas? Bom, mas assim, ela vai sair, mas eu acho que a minha tese, acho que a tese do Ramon Chaves, acho que pode ser lida, ele também traz questões sobre o estigma, ele analisa o Lima Barreto de uma maneira brilhante, né? Acho que ali foi a que mais dialogou com a minha tese. Ler, né, o Manguenot, as 3 obras do Manguenot. Acho que interessante também, tem para quem lê francês, tem uma plataforma que se chama Revue Percée. Revue Percée. Lá você consegue, inclusive, artigos inéditos, né, publicados. Se você lê francês, lá talvez você encontre coisas novas e antigas que a gente não encontrou, traduza e compartilhe, né? E se precisar, meu e-mail está à disposição. Ô, Rose, temos 3 minutinhos ainda. Tem só uma pergunta aqui da Losana. A Losana está falando assim, em um momento da sua fala, você disse que Manguenot nos autoriza quando ele menciona o termo constituante. Então, pensando nos teóricos Bourdieu, Manguenot, Charles de Foucault, entre outros, você acha que estamos longe de produzir teorias? Olha, eu não quero ser tão radical que estamos longe de produzir teorias, porque nós já temos no Brasil um grupo de linguistas muito fortes, né, que vem tentando produzir teorias. Mas não acho que estamos muito longe. Estamos num momento de transição, num momento de identidade, né, da análise do discurso brasileira, ou não sei, também eu não gosto desses estigmas, dessas divisões que só acontecem no Brasil, a análise do discurso de linha francesa, análise do discurso crítica, análise do discurso, né, nos eventos lá fora, eles estão todos juntos na mesma banca, inclusive,
né? Às vezes eles fazem algumas coisas mais específicas. Acho que nós estamos a caminho, não acho que estamos prontos ainda não. Eu gostaria que estivéssemos, né? Mas você vai lendo e vendo que muitas vezes nós nos tornamos porta-vozes, né? E sem fazer uma leitura crítica, por isso que eu dei aquela pausa, né? Tudo bem, eu estudo Manguenot, estudo Foucault, Bakhtin, mas eu posso contradizê-lo a partir da minha realidade, né? Por que não? Eu posso analisar outras coisas, eu acho. Eu vejo que temos, sim, os jovens pesquisadores aí com muita vontade de trazer coisas. Mas não acho que estamos muito longe, não. Mas eu não vejo que tenhamos teoria que possamos dizer assim, né? Pelo menos na análise do discurso legitimamente brasileira, né? Que é do nosso métier. Mas acho que tem um grupo bom, que tem estudos bons de autores determinados. Nós temos grandes pesquisadores de Bakhtin, por exemplo, que avançaram muito, né? Beth Bright, temos grandes pesquisadores do Manguenot como nós temos grandes pesquisadores de Foucault, né? E acho que também esse movimento interdisciplinar, né? Quero convidar aí todos os colegas que participaram também para participar no meu conversa com as pesquisadoras e com os pesquisadores, que eu tenho pensado muito nisso, tenho convidado professores de outras áreas, né? Para ouvi-los, porque a gente também se apropria do conteúdo. E aí a professora Isabela Tamaso vai falar sobre lugares com um olhar mais social, né? Ela estuda patrimônios e acho que vai ser muito legal para a gente. Ela vai falar em outubro. Bom, agora a gente já está no horário, né, de finalizar. Tem uma questão que a Rose remeteu para mim aí, que o Jonatas perguntou, né? Mas eu não vou entrar nessa discussão agora, que ela é muito profunda. Mas é importante a gente pensar se a paratopia existe para além dos discursos constituintes, né? Eu acho que não é a primeira vez que aparece essa pergunta, eu acho que a gente precisa, sim, pensar. Tem que conversar e até para saber se os próprios discursos constituintes, realmente, como é que eles se comportam em relação à paratopia. Mas eu gostaria de finalizar, né? Antes de terminar, deixa eu só ver se a Luana ela consegue compartilhar o canal nosso no YouTube. Caso ela não consiga, essa palestra vai estar disponível no nosso canal lá no YouTube. A gente divulga também para quem quiser retomar depois, né? Porque às vezes a gente tem usado, né, para as nossas pesquisas, né? Então a gente ouvir com mais tempo, mais tranquilidade, né? Pode depois acessar lá o canal que vai estar disponível. Eu gostaria de agradecer ao meu grupo de pesquisa, né, que sempre fazemos esse trabalho junto, né, estamos muito próximos, né, a gente constrói tudo muito junto, agradeço. E agradeço a presença, o canal está aí, tá? O link do canal no YouTube depois para acessar a palestra. Agradeço muito também a presença de todos os professores, professoras, alunos, mestrandos, agregados, enfim, todo mundo. E no mês de agosto a gente vai ter mais uma edição de Ciência Discursiva, né, com o tema, o discurso Nossa, esqueci o termo agora. Como é que é? Necropolítica. Necropolítica, né? E a gente divulga. Então, eu agradeço muito, Rose, muito obrigado, foi muito bom. Obrigada, Francisco. Fico imaginando as pessoas que estão pesquisando a paratopia, né, que clareou, né, as ideias, né, então as pessoas têm que manter nessa leitura, né, para não escapar, né, e é sempre muito bom trabalhar com você, fico muito feliz, e parabéns pelo trabalho. Todo mundo deu parabéns aqui do lado, gostaram muito, clareou as ideias, as pessoas estão falando assim, né, olha, agora me deu uma luz, parabéns pelo trabalho, tá? Obrigada pelo convite, obrigada aí por todos que estão aí, o pessoal do grupo, e enfim, eu tentei ser bem didática, eu concordo com o Márcio, é uma categoria bem complexa, eu optei por esse desafio, né, eu poderia ter continuado analisando o discurso pedagógico, mas eu queria esse desafio de analisar algo mais complexo. Mas acho que a gente pode simplificar, né? Por isso que eu estou começando a chamar de lugar do dizer, para depois chamar de para-lugar, né? Para tornar a ciência não um lugar tão assim misterioso, né? Não tão assim difícil, e tentar entendê-la no nosso cotidiano também, né?
já que a análise do discurso é para interpretar essas relações sociais, políticas, né? Esse momento terrível que nós estamos vivendo. Tá ótimo, muito obrigado. Tchau. Muito obrigado a todos e todas, e bom final de semana. Tchau. Tchau.